Bom, então vamos lá, vamos falar a respeito de codependência, que é o tema aí que me foi perguntado, que eu respondi em texto aí nas últimas caixinhas, tá? Então é assim, ó, o dependente químico, seja de droga ilícita ou seja de droga lícita, no caso o álcool, tá? O alcoólatra, ele desenvolve um comportamento obsessivo, né? Obsessivo compulsivo em relação à droga que ele usa. O que a gente pode chamar assim, entre aspas, de droga de preferência, né? Então, por exemplo, entre as drogas ilícitas a gente tem diversas drogas, né? E cada indivíduo, entre aspas, tem a droga de preferência, aquela droga que ele tem a compulsão, e o alcoólatra tem a compulsão pelo álcool, tá? Então, o indivíduo ali, o dependente químico, a pessoa, ele desenvolve um comportamento obsessivo, tá? Em relação a essa droga. E por conta desse comportamento obsessivo, ele vai fazendo, vamos colocar assim, uma série de cagadas na vida, né? Então, quem convive com o dependente químico sabe como que ele é. E ele tem a tendência de não aceitar o tratamento, tá? Então, ele começa a cometer um monte de insanidades, né? Ele destrói a sua vida, então ele destrói a sua vida como um todo. Destrói a vida física, né? Destrói a vida psíquica, a vida emocional, afetiva, destrói a vida financeira e vai também destruindo a vida das pessoas ao redor, tá? E ele não entende que precisa de ajuda, tá? Então o dependente químico ele tem a negação, ele tem essa dificuldade em aceitar que precisa de ajuda, tá? Por outro lado, a gente tem o codependente, aquilo que a gente chama de codependente, que é o quê? É o familiar próximo desse dependente químico, tá? Então, normalmente, é o familiar que está próximo, né? Então, quem costuma ser aí mais comum? Pai, mãe, irmãos, ou no caso, por exemplo, a pessoa que já tem família, né? Esposa ou marido, né? Porque mulher também tem a dependência química, e filhos, né? Normalmente são esses que sofrem, né? Mas a gente pode ter aí, por exemplo, uma avó que criou a pessoa e a pessoa dá problema, que a avó pode ser codependente também, pode estar mais próxima, mas normalmente os mais comuns são esses, tá? Que é o familiar do dependente químico que está muito próximo dele, tá? O dependente químico, por se comportar dessa maneira obsessiva, né, por fazer esse monte de cagada que a gente faz aí, que a gente fala para a pessoa poder conseguir fazer o uso das drogas, ele vai, como que eu posso dizer assim, despertando também no seu familiar que convive junto um sentimento obsessivo, entende? Porém, esse familiar que a gente chama de codependente, ele não usa droga. Então, ele não tem um sentimento obsessivo em relação a uma droga. Ele tem um sentimento obsessivo em relação a essa pessoa que é o usuário de droga ou de álcool, que é o dependente químico. Entende? Então, quer dizer, o familiar ele começa a ficar obsessivo pela pessoa que usa droga. Então, é como se aquela pessoa que usa droga fosse a droga do codependente. Entende? E aí o que o codependente começa a fazer? Ele começa a querer controlar a vida do dependente químico, tá? Qualquer pessoa que já conviveu com um dependente químico sabe que a vida do dependente químico é incontrolável. Não adianta querer tentar controlar, tá? Só que esse familiar entra nessa paranoia de querer controlar a vida dele. E aí o que acontece? Como é algo incontrolável, esse familiar vai ficando doente também, tá? Então, esse familiar desenvolve um sentimento obsessivo compulsivo de querer controlar a vida dessa pessoa que está usando droga, e ele também vai, a partir daí, destruindo a sua vida. Destruindo a sua vida psicológica, emocional, psíquica, né? Dependendo do caso, a sua vida física também, porque tem alguns codependentes que entram no estado de depressão tão profunda que acaba atingindo até o seu corpo físico. Também destrói a vida financeira, porque alguns familiares codependentes acabam fazendo alguns absurdos tão grande quanto os que o dependente químico faz, entende? Então, por exemplo, é assim, ó,
Para quem trabalha com isso, eu vou dizer uma coisa assim, ó, que para quem não é desse mundo talvez pareça um absurdo, mas para a gente é comum ver, é comum. Por exemplo, você vai ver vários absurdos, tá? Mas eu vou citar aqui esse que é comum. A mãe, por exemplo, do dependente químico, a mãe ou a esposa, sei lá. Mas vamos colocar aqui a mãe. A mãe do dependente químico fala assim, ó, filho, não sai na rua, eu não quero você na rua. Você pode usar dentro do quarto, eu deixo você usar dentro do quarto, tá? E aí, beleza, esse é o primeiro estágio da insanidade nesse sentido aí. Só que o que acontece? A pessoa, para usar a droga dentro do quarto, ele precisa sair para buscar, né? E aí, esse codependente, às vezes, ele evolui um pouquinho mais nisso. Ele fala assim, filho, você pode usar a droga aqui dentro do quarto? E olha, para você não ficar saindo para ter que buscar a droga, eu vou lá e busco para você. Entende? Então, quer dizer, isso é algo comum da gente ver de codependente químico fazendo com o dependente, tá? É uma das coisas mais comuns. Então, vamos colocar assim, ó, que esse aqui seja o absurdo mais leve, tá? Então, a gente tem familiares de dependentes químicos, que a gente chama de codependente, cometendo absurdos terríveis e com isso fazendo o quê? Contribuindo para que a pessoa continue no vício, entende? Então, quer dizer, ele não consegue ficar bem com a sua própria vida porque ele se tornou um codependente e ele também não consegue ajudar o dependente químico porque ele não sabe ajudar. Ele está totalmente envolvido emocionalmente ali numa situação que faz com que ele também cometa um monte de besteiras, um monte de cagadas, entende? Então, assim, ó, o que a gente precisa tomar como lição a respeito disso? É que o codependente também precisa de tratamento, tá? O dependente químico precisa se tratar, tá? Só que normalmente o codependente, ele tem o foco só no dependente químico. Ele acha que se a pessoa parar de usar droga, resolveu os problemas da vida dele. Mas quem trabalha com isso percebe que na prática não é assim. É muito comum acontecer do dependente químico parar de usar droga e o codependente ficar doente, continuar doente. Continuar com aquele sentimento obsessivo, continuar fazendo um monte de cagadas e achando que não tem problema nenhum, que não precisa se tratar, entende? Então assim, ó, é muito comum da gente ver isso acontecer, tá? Então assim, ó, bem parecido com o dependente químico, podemos dizer até igual. O codependente também nega que precisa de ajuda. Ele não entende que precisa de ajuda, entende? Você fala para ele, ó, você tá mal, você tá precisando procurar uma ajuda. Ele fala, não preciso. Quem precisa é aquele nóia lá, aquele cachaceiro, aquele pinguço. Se ele parar, minha vida melhora. Só que a gente percebe que não acontece assim na prática, né? Quando a gente vê um codependente que está no estágio muito avançado de codependência e o dependente químico dele vai lá e consegue parar de usar droga, ele não melhora, ele continua com o sentimento obsessivo e o que acontece? Ele começa a atrapalhar a recuperação da pessoa que começou a entrar em recuperação, que parou de usar droga e está querendo viver uma vida sóbria, uma vida diferente. Por quê? Porque a pessoa não mudou, o codependente continua obsessivo. Então o dependente químico está lá tentando mudar de vida, tentando fazer diferente e o seu familiar continua doente e continua tentando puxar ele para baixo. Lógico, é de maldade isso? Não é maldade. Claro, o codependente pensa que está ajudando, né? Pensa que está ajudando, mas infelizmente vai cometendo um monte de insanidades que acaba atrapalhando, né? E tem a questão também da sua vida própria, né? Então o codependente, ele merece ter uma melhora, né? Ele merece se tratar, ele merece ter uma vida melhor que tem, né? Isso se o dependente químico parar ou não, porque a gente tem que contar com o fato que nem sempre o dependente químico para de usar, nem sempre existe sucesso no tratamento. E aí, o familiar vai ficar o resto da vida sofrendo com ele? Vai ficar o resto da vida nessa compulsão aí de ficar querendo controlar a vida dele? Nunca vai conseguir ter uma vida decente porque a pessoa escolheu se drogar para o resto da vida? Entende? Então assim, ó, o dependente químico ficando bem ou não... Nossa, tá trovejando aqui, chovendo forte. O dependente químico ficando bem ou não, o codependente precisa buscar tratamento para si próprio. Existe uma maneira de ficar bem independente do problema, ok?